uma cena entre eles, encontrou o amigo à entrada da sua toca, deitado numa rede, a ler O Processo de Kafka, já sem óculos, porque foi a Cuba fazer uma cirurgia aos olhos. O amigo é a toupeira. Exatamente. Só contextualizar. Adelaide, e a Adelaide é a cegonha, exatamente. Adelaide pensou que estava a ver cada vez pior e tentou imaginar-se com óculos. Uma cegonha com óculos, ninguém iria acreditar. Seria da idade, do cansaço ou da tristeza. A tristeza também encurta a visão. Fecha-nos no nosso mundo, não conseguimos ver para lá dos nossos medos. Depois começa um diálogo entre eles, durante o qual se lê esta passagem que é onde eu quero chegar. Já li esse livro e não gostei nada. É muito negativo. O Kafka, naturalmente. Ele foi muito infeliz, coitado. Odiava a família e quem não gosta da sua família nunca encontra a verdadeira felicidade. Não concordo. Eu não tenho família e sou feliz. Isso é diferente, porque tu ainda não tens família. Um dia destes apaixonas e a tua vida muda. Não sei, sou tão crítica em relação aos outros que se calhar já perdi a capacidade de me apaixonar. E além disso, gosto do meu sossego, dos meus livros. Não me importa nada de estar sozinho. Ninguém gosta de estar sozinho. Mais vale só do que mal acompanhado. Adelaide sabia muito bem o que o amigo lhe queria dizer. Vieste ter comigo porque já não sabes o que fazer à tua vida, não é, querida amiga? E soa bem, lido. Olha, em voz alta. Eu queria dizer só uma coisa aqui. Isto é um parênteses. Estava à espera de poder passar esta passagem. Falas bem família. Aqui, deixa-me fazer Isto aqui pegando naquilo... Só uma coisa, Mário, desculpa. Sim, desculpa. Isto pegando no que tu disseste no início em relação ao Lobo Antunes, ele ser mais lunar e tu mais solar. E tu aqui fazes questão de realçar que não queres ter nada a ver com os lunares. Não, mas... É uma personagem tua, naturalmente. A gente sabe por certas coisas. Atenção que o António Lobo Antunes só gosta dos irmãos. Nunca se deu bem com os pais. Nunca se deu bem com os pais. Teve sempre uma relação muito conflituosa com os pais e ele assumiu isso publicamente. E apesar de tudo, consegue dar-se bem com os irmãos porque ele é uma pessoa difícil e os irmãos têm muita paciência. Mas este diálogo sobre a família e a felicidade tem muito a ver com isso. Tem. Naturalmente. Mas eu costumo dizer que 80% do meu otimismo e autoconfiança vem de uma família muito feliz e muito estruturada. Eu acredito convictamente na família enquanto o pilar primário de qualquer sociedade saudável, não é? Aliás, basta olhar para a sociedade americana e vês como aquilo está tudo desgovernado e desregulado e vês como é que eles lidam com a família. Não levam a família a sério, não é? A família é uma coisa muito funcional naquela estrutura social e muito limitada, não é? Os latinos têm muitos defeitos, mas têm uma grande qualidade que é o espírito de família. E que ajuda à formação do caráter e da personalidade e à segurança. E isso eu acho que os portugueses são exemplares. Olha, Querias a dizer? pode-se encaixar no espírito de família. Aqui há muitos anos, umas décadas, e agora nessas coisas por décadas que dá mais bem, não havia uma única mulher na redação dos jornais. Porque aquilo ainda não tínhamos chegado a este disparate, não é verdade? E portanto, agora se se encontra um homem já é uma proeza. Eu tive aqui há dias na TVI, que faz agora o programa dos autores. Sim. E fui lá e tal. E entrei lá na redação e olha um gajo. Não, é verdade. Não. Mas houve um tempo inverso. E em que não havia mulheres nas redações. E um dia, no jornal, um dos vespertinos, que eram aqueles jornais que acabaram todos quase ao mesmo tempo, que eram os jornais da tarde, na véspera do acontecimento, lá o diretor, o chefe da redação, veio informar a redação. Amanhã temos mais uma pessoa aqui na redação. E ia lá, mais uma pessoa, até que é uma rapariga. Uma gaja. Bom, um acontecimento. E, pronto, a jovem lá se apresentou no dia em que era para trabalhar, no dia seguinte, e ainda deve ser, eu conhecia pessoalmente e trabalhei ainda há uns anos com ela. Era uma rapariga muito bonita. E havia lá um Mânfio, felizmente também está vivo, ainda está aí a trabalhar e é um grande cronista, não vou dizer o nome dele, que era a imagem do galã do cinema italiano.
E tinha um grande sucesso com o Mundirinho. Tinha um grande sucesso. E o pessoal lá da redação, este malandro vai-se atirar a miúda. Este gajo vai-se atirar. Bom, e ele disse oferecer para roubar a secretária e tal. Bom, e depois os redatores do jornal começaram a encontrá-los nos mais variados sítios de Lisboa, os dois juntos. E toda a gente sabia naquela redação que eles andavam juntos. Mas eles disfarçavam aquilo de uma forma até espantosa. Portanto, aí às 6 da tarde, essa minha querida amiga, que há muitos anos vive fora de Lisboa, essa querida amiga dizia: então boa tarde a todos. Então boa tarde. E começava tudo a olhar para ele. E ele começava a arrumar as coisas em cima da secretária. Começava a arrumar as coisas na secretária e tal. E aí às 6h10, 6h12, ele passeava-se de um lado do outro da redação, olhava o relógio, e aí às 6h10, 6h12, dizia fatalmente: bem, vou-me pôr na alheta. Resultado, ela ficou conhecida toda a vida pela alheta. Esta coisa da vida, das coisas, do viver, às vezes, como a Margarida disse, supera, ou pelo menos iguala por requintes de imaginação. E quando eu ainda era relativamente novo, e fui para chefe de redação do século, onde já havia pessoas que eram redatores do século quando eu nasci. 30 anos antes, ou coisa assim. Bom, tinha saído uma figura lendária do jornalismo português, do chefe da redação, que era o, já digo o nome, o nome é que faz também. E o século ia ter um novo chefe de redação. Eu fui convidado e tal, não sei o quê. Entrei lá uma vez e vi lá uns macacos daqueles antigos, que me viram entrar uma ou duas vezes com o gabinete do chefe do diretor e não sei o quê, viram mensagem. Você é o nosso novo chefe da redação. E eu disse: não sei. Falei que não sei. Então não sabe porquê? Porque eu só venho se vocês, os quatro, eram quatro javetas. Assim como eu. Eu só venho se vocês me aceitarem. Porque vocês é que fizeram este jornal. Isto é uma espécie de canção do Gandhi, muito comovente. E eles ficaram muito satisfeitos. Disseram: mas eles mereciam essa homenagem. E disseram: veja, que a gente ajuda naquilo que puder. Não estava a ter razão. E um deles, o Sr. Miranda Pessoa, ofereceu-me um livro com colagens de gralhas do século. Gralhas, como todos sabem, são erros. São palavras que saíram erradas, coisas que saíram erradas. Uma das quais, para mim é mais interessante, eram duas notícias do mesmo tamanho que saíram no século ao lado uma da outra, e precisamente do mesmo tamanho. E uma era um juramento de bandeira, a notícia de um juramento de bandeira. E a outra era o nascimento do filho de um general. Porque essa notícia é que fizeram. E então, a última linha do juramento de bandeira estava gralhada, tinha um erro. Em vez de bandeira tinha candeira ou qualquer coisa, tinha um erro. A revisão a seguir ao esse erro foi para a tipografia, o tipógrafo fez uma linha nova, correta, a linha do juramento de bandeira, correta. Só que como levou a linha, quando voltou, meteu essa última linha do juramento de bandeira a fechar a notícia do nascimento do filho do general. E então, à linguagem da época, essa notícia saiu assim. É preciso dizer que o general é um senhor que tem idade de general, não é? Quer dizer, não é um... E a senhora era bastante mais nova, uma senhora extrovertida e alegre, e era um encanto lá daquele quartel e daquela coisa, era um encanto, toda a gente gostava da senhora, que era realmente uma simpatia extraordinária e tal. E muito mais nova do que não é? Então, a última linha do juramento de bandeira foi fechar a notícia do nascimento do filho do general, que saiu assim à linguagem dela. Teve o seu bom sucesso, a ilustre senhora Dona Flávia tal,
que deu à luz um robusto pimpolho do sexo masculino. Os nossos parabéns ao regimento. Isto de facto Está tudo escrito, toda a gente vai andar a escrever livros. Como vocês bem já devem ter percebido, não há conversa com o Mário que não acabe por meter jornais mais tarde ou mais cedo. Vá lá, quando tu disseste, eu acabo por meter, fiquei a rasca. E neste último livro, Cafuné, que se passa durante o tempo das invasões francesas e com muita informação sobre as invasões francesas, é de facto mais uma demonstração, isto agora a falar um bocadinho mais a sério, como a gente pode se divertir à grande e aprender. E a prova é que na segunda-feira nós tivemos aqui uma mesa sobre invasões francesas, como sabemos é um tema muito querido em esta região, e eu estive a moderá-la, tínhamos aqui 6 pessoas, todas elas absolutamente especialistas, e eu tomei a liberdade de introduzir um elemento na conversa e nas coisas que estávamos a apresentar, que retirei daqui, deste livro, que é quando tu fazes uma alusão à Gazeta de Lisboa, que, diga-se por curiosidade, teve uma... é um jornal da época, não é? Princípio do século XIX, mas que teve também uma edição, uma nova edição, do ano de 2000, século XX, onde eu tive o prazer de participar com uma pessoa que tu bem conheceste, que era o Manuel Geraldo, também um rapaz do teu tempo. E o Mário escreve-nos sobre a Gazeta de Lisboa, explicando a importância da Gazeta de Lisboa, buscar nas páginas da Gazeta entrevistas de choque, declarações atrevidas, artigos de opinião e polémicas bravas é tão descabido como procurar lá fotografias. Publicavam-se as notícias que não levantassem ondas e, haja memória, não foi a última época em que se rolhou a garrafa. Depois vai falando e mais à frente acrescenta então a parte que eu utilizei na conversa. Surpreso ficará quem se der ao trabalho de consultar a trissemanária Gazeta de Lisboa em ocasiões de sucessos da maior intimidade, mas com importância nos destinos pátrios. Encontrará então a jubilosa notícia da menarca, isto é, da primeira menstruação da princesa Carlota Joaquina. Aconteceu à beira dos 15 anos dela e a informação era realmente de maior interesse. De imediato se passou aos preparativos para a consumação física do casamento, não existindo a menor suspeita de que os dois adolescentes, embora registados desde crianças como marido e mulher, se tivessem adiantado. Eu é que sou adiantado, mas de qualquer forma. Isto para dizer que, de facto... Porque isso era uma notícia importante. É que daí para a frente já podia assumir o casamento e a sua... Até aí estavam parados e não sei o quê. Tu no jornal de que és diretor, o jornal sénior, foi lançado agora recentemente, tu não te rias, que ainda pensam que é mentira. A frase que vocês usam para promover, não é? Hoje, como se chama em publicidade, a assinatura do jornal, todo o tempo é bom tempo. Isso foi... Não é? Mas pelo menos no primeiro número vinha lá essa frase. Foi o título do meu primeiro editorial. Pronto, e a frase estava lá a promover o jornal de alguma forma e a postura do jornal. Todo o tempo é bom tempo. O mais engraçado é que a frase completa é: uma particularidade do ser humano é não se limitar aos ciclos de cio. Todo o tempo é bom tempo. O que é que passou com as cabeças? É o único animal que se conhece, que tem estudado, que não tem ciclos de cio. Portanto, pareceu ter ideia fundamental porque esta esta mais por ano e 306 desenhos bissextos. Nossa, todas as outras espécies de animais têm ciclos de cio marcados, têm ciclos de cio. E, portanto, Mário, eu tenho de fazer uma pergunta, que não sei se já te fizeram ou não, mas estou para fazer esta pergunta já desde o início da conversa. Que é o Tiago disse aqui uma coisa que é muito importante e que nós não pegámos. O Tiago disse assim: eu tenho uma musa. Eu tenho uma musa. Por acaso ele não tem uma musa, ele tem uma grande musa. Mas tem uma musa. Tem uma musa. E tu? Quantas musas é que tu tens por ano?
Tens uma produção literária profícua, não é? Tu achas que és preguiçoso, mas não és nada preguiçoso. Não, Publicas com pode frequência. haver musas que me inspiram. Está no teu namorado, não posso dizer que tu já me inspiraste, não é? Mas já muito. Eu não tenho O passado não faz mal. eu acho que a espécie humana é tão rica, tão variada, tão envolvente que às vezes basta andarmos com ele, como tu dizias, como vocês diziam, basta andar para aí desperto, Agora, eu tive um irmão, há bocadinho tive a satisfação do senhor que tem uma loja aqui em frente, me falar do meu irmão, que se alguma vez houve um exame capaz foi o meu irmão, e que era um tipo extraordinário, e era um grande caricaturista. Ora, a caricatura o que é? É a ampliação das coisas que avultam no rosto humano. Por exemplo, se eu tenho um nariz compridinho, passa o nariz assim. Se tem as orelhas ligeiramente assim, passa a adorar. E eu, de certa forma, sou um caricaturista pela escrita. Ou seja, amplio eu faço caricaturas. As minhas personagens são sempre um bocado caricaturais, no sentido de avultar as... Então, e o que é que as tuas musas dizem quando se veem caricaturadas? Elas percebem? Eu estava ali... Elas percebem? Elas Isso é uma boa pergunta. Eu estava ao pé do califa para vir e elas apareceram sempre. Não falas na gente. É da incorporação. Eu conheço, felizmente, pessoas dos mais diversificados meios sociais, intelectuais, culturais, do gajo, do lavagante para cima e do pão com o chouriço para baixo, e do copo 3 e da tasca e dos grandes anos. As minhas relações são realmente, e até como amigos, não é? Vou dizer com você, a quantidade de arrumadores de carros. E o pai não disse, Mário, também aí uma moeda, pá. É uma coisa, a minha família fica... Mário, então, não há uma moeda, ainda não hoje. Estás mal para Bom, são muitos. E tem-me acontecido com Mas não muita... respondeste à minha pergunta. Tu tens musas ou não tens musas? Não vai? Olha, agora estou a puxar aqui um trabalho jornalista que já não existe há muito tempo. há alturas que eu não escrevo porque elas não me falam. Há uma coisa, esta malícia que me faz parte desta querida amiga aqui, brilhante, cruzadora. Eu tenho uma grande estima, admiração, respeito, carinho, e acho que as mulheres são realmente um tema fabuloso para quem pensa. E quando digo isto, não é no lado da malícia, da sensualidade, é no total. Porque as mulheres, eu há bocadinho dizia que eu também tenho que fazer lá as lidas domésticas e essas coisas todas. Isso também faz parte do meu conceito de toda essa envolvência da mulher. E depois, é uma opinião. O homem sempre dominou um bocado esta coisa do mundo porque tem uma coisa superior, que é o vigor físico. É princípio. Agora estamos já a fazer karaté. Mas em princípio o homem é fisicamente superior no casal. E muita da sua autoridade baseia-se acentuadamente na superioridade física. A superioridade física é ameaçadora. E, portanto, impõe respeito. E como a mulher tem essa... Isto já vai passando, mas tem sido assim ao longo dos séculos. Como a mulher tem essa inferioridade física, desenvolve artifícios e ginásticas mentais a que o tipo, na sua brutalidade física, não chega lá. Não é? E, portanto, o homem joga luta livre e ela joga uma espécie de judo. Há uma frase de Michelin que eu cito muitas vezes, diz: o homem caça e luta, a mulher intriga e sonha. Para definir. A mulher habitua-se a ter uma ginástica mental, mesmo nesta coisa da aldrabice. O homem não precisa de aldrabar, e quando diz alguma coisa que tem que aldrabar, normalmente já está meio baseado na sua autoridade, não se discute. Estou a falar já do homem mais tradicional, que está mais ou menos. Hoje praticamente, eu acho
Acho que tem aqui muitos senhores casados que somos todos subchefes de família. E, portanto, porque justamente pode haver coisas miseráveis. Pode dizer assim, esta coisa do desemprego começou quando as mulheres começaram a tomar conta dos empregos. Eu já ouvi, o emprego feminino, claro. Já ouvi muitas coisas dessa maneira. Mas há no curto espaço de uma vida humana, eu tenho muitos anos, mas tenho muitos anos em função da minha vida individual, não sei o quê, no espaço de uma vida humana. Mário, mas então temos agora que nos pôr todos na dieta, não é, Mário? Então agora vou dar aqui uma questão, porque estão aqui dois escritores que eu conheço bem, que são meus amigos e que gostam de mulheres, apreciam mulheres, valorizam o género feminino e portanto, estamos perante dois escritores não misóginos. Eu conheço muito poucos escritores que não sejam misóginos. É verdade. Não é? O Henry Miller é misógino, o Philip Roth é misógino, o António Lobo Antunes é misógino, o Essa é terrivelmente misógino, não é? E influenciou muitos escritores nesse sentido. Porquê que vocês acham que os escritores homens são tendencialmente misóginos? Não é o vosso caso, graças a Deus. Mas percebes a minha pergunta, João? Percebes o que eu estou a dizer? Porquê que os escritores são tão misóginos? É uma coisa que eu não consigo perceber. Enquanto escritora e enquanto mulher. O que é que tu achas? Eu penso que pode ser um bocado de medo da concorrência. Não vai escutar, não vai escrever qualquer dia. É já só o que falta, sabe nós também escrever. É verdade, na história da arte, das artes, há muitos casos gritantes, não é? Por exemplo, a mulher do Rodin, a Camille de Claudel, foi completamente absorvida por ele. Nós não sabemos, quando vamos ao Museu Rodin em Paris, não sabemos quais são as obras dela e quais são as obras dele. A Sara Afonso com a Amada. A Sara Afonso com a Amada, a Alma Mahler era mestrina, era música e mestrina, e portanto quando o Gustavo se casou com ela, disse: eu vou-me casar contigo se tu aceitares em abdicar da tua profissão. O Pedro Paixão, que é um escritor que está um bocadinho esquecido, mas que eu acho... Diz que não é misógino, e que eu acho que é o escritor... Parece-me que o Tiago estava a perguntar, ainda não refiro. Não, Não é? Pronto. Não. Mas ao O Margarida. próprio Miguel Sousa Tavares é um bocadinho misógino, é meu amigo, eu gosto muito dele. É um toque machista, O Pedro Paixão tem uma obra extraordinária, que eu acho que é o único escritor português que escreve sobre amor sem medo. Ainda não li este livro do Tiago, portanto, estou a dizer antes de ler o livro do Tiago, que eu imagino que seja um livro sobre amor sem medo nenhum de falar de amor. O Pedro Paixão diz que os homens têm um medo terrível das mulheres. Um medo terrível do feitiço. Eu por mim confirmo inteiramente. E que é isso que os faz ter O Miguel dizia que ai dele que ficasse fechado no elevador com uma mulher bonita. Morria. O Miguel Sousa Tavares dizia isso. Mas isso é já medo dele, dos impulsos dele. Da fera, do tigre. Diz-me uma coisa, Margarida, mas escreveste esse livro. Olha, esse livro é um manifesto contra a misoginia também. E pareceu-me, dir-me-ás, estou correto ou não, que no final queres passar um pouco a mensagem de que o Pedro queria à força ficar bem no retrato. Bom, eu vou contextualizar este livro. Eu estava farta de escrever sobre pessoas vivas. Esta é que é a verdade. E em 8 romances estava muito cansada. Então dedicaste a crónica política. E como não gosto de política, não me vou dedicar à crónica política, porque não gosto de política. Isso é muito pouco de política, isso é muito pouco de futebol. São dois temas que não me interessam e que eu faço questão de não cultivar. Eu tinha uma grande paixão pela Inês de Castro, porque eu passei sempre férias em São Martinho do Porto e, portanto, desde pequenina ia ver os túmulos. E pronto, é a história, é a maior heroína romântica da história de Portugal, e eu gosto de heroínas e sou uma romântica por natureza, e o bichinho da Inês de Castro começou a entrar
há uns anos, eu acho que foi em 2006, e o Paulo Alcerec diz que são os livros que nos agarram, são as histórias que nos agarram. E houve um momento em que eu tinha mesmo que escrever a história da Inês e levar a investigação que eu fiz sobre a Inês de Castro de uma forma mais exaustiva, porque durante alguns anos, pelo meio ainda escrevi 3 ou 4 romances. Deixa-me só ler um parágrafo muito rapidamente que vai-te ajudar a pegar no que queres dizer. Afinal, o que diziam na corte era mesmo verdade. Pedro não está a praticar justiça, está a vingar-se, porque o seu cão de 2 patas foi lamber a mão a outra dona. Mas Pedro chora sempre, chora muito. Os seus olhos já mudaram de cor por causa de tantas lágrimas derramadas em minha memória. O remorso por não me ter protegido está a matá-lo por dentro. Ele sabe que foi o seu descuido que me condenou à morte. Por isso, quer glorificar-me, quer que o mundo me veja como sua mulher e sua rainha póstuma. Porquê? Porque na investigação que eu fiz sobre a Inês de Castro, há mais provas que indicam que não existiu um casamento do que terá existido um casamento entre o Pedro e a Inês. O Pedro e a Inês viveram juntos há 10 anos, tiveram 4 filhos, dessa união sobreviveram 3 crianças e, portanto, por um lado, convinha à história de Portugal que eles não tivessem casado. Porque se eles tivessem casado, o Dom João I, que é filho, curiosamente e ironicamente, de facto, a vida é muito irónica e a realidade é muito irónica, porque o Dom João I é filho de uma aia de Inês, não é? Da Teresa, aia de Inês, eles estariam no mesmo nível de concorrência para a concorrência dinástica, não é? Estavam na mesma linha, portanto, se eles tivessem sido casados, os filhos de Inês passavam à frente, automaticamente, portanto, convinha aos historiadores provar que não havia casamento. Por outro lado, o Dom Pedro só vem a dizer que esteve casado com a Inês 7 anos depois dela ter sido morta, o que não faz sentido nenhum, não é? E se ele se tivesse casado com ela, ele provavelmente teria conseguido protegê-la perante o seu pai, o Dom Afonso IV. E eu acho que isso também, repare, isto é uma leitura minha, não é? E vale o que vale, mas eu digo no fim do livro que um investigador... Exatamente. O investigador tem que se fingir aos factos e tem que seguir os factos. Um historiador não tem que seguir coisa nenhuma, não é? Pega no que existe e depois trabalha à volta disso. Mas há aqui, eu acho que houve um processo de compensação, porque ele quis mesmo glorificar a Inês depois de morta, não é? E por isso é que o Dom Pedro manda construir os túmulos, cuja obra de construção dos túmulos é seguida por ele diariamente, portanto ele vai para o mosteiro com os monges de Cister, vai-lhes dizendo todos os quadros que aparecem nos túmulos, e ela aparece no túmulo como coroada. Nós vemos a imagem de Inês como coroada. E portanto, se ele tivesse casado com ela, e se tivesse casado antes com ela, provavelmente o rei não a teria mandado executar. Porque ela já era legítima e não era a meretriz, não é? Tu inclusive utilizas, por exemplo, uma cena que à primeira vista seria apenas uma cena escaldante de sexo, e a meu ver até bem escrita, deixa-me dizer, para nos falares en passant, digamos assim, da posição de submissão da Inês. Tu explico-me rapidamente. Sem me dar tempo para descansar, Pedro penetra-me por cima, apoiando os braços nos meus ombros finos, como se me quisesse esmagar. As suas mãos procuram os meus peitos, colatejam, inchados de prazer, e sinto o centro do meu corpo a crescer, prestes a rebentar como um saco de sementes demasiado cheio. Antes que o meu corpo se abandone em ondas de paixão, ele para, agarra-me pelos cabelos e mergulha de novo a minha cara sobre o seu membro. É porque foi assim que me possuiu as primeiras vezes, quando eu acreditava que me valia de alguma coisa guardar a minha virgindade, e eu penso sempre que não é por isso, mas porque também gosta de possuir outros homens, e esta é a única forma possível de o fazer. Mas calme sempre. Agora também já não quer saber o que fez ou faz com os outros, desde que nunca deixe de me ter como sua desta forma tão arrebatadora, desde que em seus braços me alheie de tudo e sinta que estou a tocar a eternidade. Ou seja, faz o que bem entenderes desde que eu seja a. Claro, porquê? Porque o Dom Pedro é uma personagem extraordinária. Tu fazes aqui alusões a relações com animais, a relações homossexuais. Sim, mas isso está... O Dom Pedro sai com um retrato isso está tudo nas Lopes. Atenção, porque eu fui buscar essa informação ao Fernão Lopes, não a inventei, não é? O Dom Pedro era insone, colérico, epilético, briguento, bissexual, e são
conhecidas, pelo menos são citadas por Fernão Lopes, pelo menos 2 relações que ele teve. Uma é com o Afonso Madeira, escudeiro, que eu disse no livro, para ajudar os carrascos de Inês ao momento propício à execução de Inês, e o outro é o Lobato, que era o seu reposteiro-mor. Portanto, eu como mulher, isto é uma coisa muito feminina, tenho aquela visão romântica, que por acaso já me foi confirmada por vários homens, que as mulheres são uma espécie de veículo redentor para os homens. Um homem quando se apaixona, quer ser sempre um homem melhor para proteger e agradar a mulher que ama. E, portanto, quando eu comecei a estudar a história do Pedro, está o Sr. Vereador a rir-se, gostava de saber porque eu sei que e quando eu comecei a estudar a personalidade do Pedro, e atenção que eu sou uma romancista de personagens, não sou uma romancista de grandes tramas e de grandes plots. A mim o que me interessa, quando estou a escrever um romance, é trabalhar as personagens a fundo e perceber como é que elas interagem umas com as outras e o que é que elas podem dar e tirar umas às outras e a dinâmica e as tensões que se criam entre elas. E quando eu comecei a estudar Dom Pedro, comecei a imaginar como é que um homem que tem estas características todas, que são características de uma personalidade altamente disfuncional e complicada, não é? Traças um Dom Pedro. Não sou eu que o traço. Sim. Traço o Dom Pedro baseado na informação que os historiadores me dão, não é? E o Fernão Lopes não é contemporâneo, mas são 50 ou 60 anos depois, portanto não havia de estar muito longe da verdade. Como é que este homem mantém uma relação tão estável com uma mulher durante muito tempo? Porque outra coisa curiosa da história do Pedro e Inês é que esta relação não é uma relação platónica, porque as relações platónicas duram a vida toda, não é? Quando nós nos apaixonamos pelo Príncipe Encantado e ele vai e vem, nunca desce do cavalo, ele é assim fantástico e espetacular e extraordinário, porque nós estamos a ver a barriga, nem a careca. Mas quando ele desce do cavalo é que as coisas se complicam, não é? E o que acontece é que esta relação durou muitos anos. E eu penso, segundo uma teoria da Agostina Rosa Luís, que é muito engraçada, nas Adivinhas de Pedro Inês, que é um dos melhores livros da Agostina, que aliás é para mim a escritora portuguesa mais importante deste momento, a escritora portuguesa viva mais importante e mais influente, e que não tem o destaque internacional que merecia ter também, se calhar, por ser mulher, mas isso são outros 500. A Agostina tem uma tese em que eles terão conhecido muito, muito novos, e portanto ele terá sido o Dom Pedro terá sido o único homem da vida da Inês, e que a Inês foi industriada pelos irmãos desde muito nova, portanto, desde a puberdade, para servir e agradar e seduzir aquele príncipe, que foi exatamente o que o pai de Ana Helena fez com as 2 filhas, não é? Primeiro pôs lá uma, a quem o Henrique VIII faz um filho, e depois eles interessam-se dessa e ele vai lá e com a outra. Tu referiste aí essa coisa o retrato do homem, referiste várias vezes, e há uma passagem neste livro do Tiago em que ele escreve: o que é ser homem? Ter músculos no lugar, neurónios titilantes, testosterona de John Holmes ou Nash Vidal, humor de Groucho Marx ou Woody Allen, coragem física de Bruce Lee, dinheiro ou dinheiritos de Sibarita do Petróleo, estatuto de Mourinho, para quem gosta do género, coragem de enfrentar a vida de frente e assumir o amor como obra maior. Para mim, ser homem é dar pulos grandes. Para além da homenagem ao Nuno Bragança, onde é que tu queres chegar com esta descrição? Olha, se calhar é um lado que a Margarida tem desenvolvido mais aqui, que é o lado solar da vida, o lado B, o lado bom, o lado do Mário, notoriamente, que chega aqui com esta pujança, não sei do resto, não conheço bem o Mário a fundo para saber se ele se foi muito na alheta. Sei que vinhamos ali a subir ao Parque Eduardo VII e falámos de Viagra, por exemplo. Por acaso, isto é uma conversa colateral. Estou aqui a falar de... São como os danos, não é? Como os danos. Não, é que tu neste parágrafo consegues misturar atores de cinema porno, 2 grandes humoristas, mais o mestre do karaté. São estas as características. Se o homem não for características. assim, também não tem graça nenhuma. Eu não sei.
deixa-me lá, porque ele fez uma referência, e não é esta. Quando apareceu e essa coisa do Viagra, foi uma excitação, a malta nem está tudo bem. Agora já sabem E houve Excitação é a e houve uma palavra clara. e houve uma forte publicidade injusta, legítima ao Viagra. Mas há sempre as outras futuras marcas, ou não sei o quê, e a antipropaganda. E começaram a dizer que aquilo podia ter grandes perigos do coração, cardíaco, e não sei o quê. E a certa altura veio a grande frase. Viagra. São mais os que são do que os velhos. O que assustou muito mal, pá. Vá lá. Olha, deixa-me só dizer uma coisinha mais. Depois calma. Felizmente, os escritores não precisam de Viagra para escrever. Um tipo da minha geração que tem acompanhado do século passado, da primeira metade do século passado, e tem assistido, portanto, a muitas evoluções da vida e das coisas. E entre as quais a relação e as mudanças, o papel da mulher e o papel do homem face à mulher e as coisas que vão. Há uma frase que se eternizou, que vem de sempre, que é: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. As coisas estão de tal maneira a mudar que a frase seguinte é: atrás de uma grande mulher está sempre um grande homem. Porque elas é que já estão a dominar em muitos aspectos da vida. E muitas vezes atrás também tem um homem que faz do papel de conselheiro e amigo e do que era típico de ser da mulher. E portanto a modernidade diz que atrás de uma grande mulher pode estar um grande homem. E é por isso que eu... É o caso da Isabel Allende. Pode ser que alguns... A Isabel Allende é submissa. Pode ser que alguma se lembre de mim. A propósito disto que o Mário acabou de dizer, não resisto a ler-vos uma passagem deste Cafuné, que é de facto um livro delicioso. Era Rodrigo um rapagão de 17 anos incompletos, mas de largo excedia a estatura do típico português da época. O defeito que se lhe apontava, se defeito podemos chamar à fisiologia de cada um, era o excesso de testosterona, manifestado com exuberância logo no estourar da puberdade. Testosterona é o nome feio e de pouca circulação coloquial. Na sua infinita sabedoria, o povo trocou por miúdos as consequências e assim nasceu o explícito vocábulo tusa. Justamente, em função da tusa, sussurravam-lhe episódios, provavelmente nem todos verídicos, que o relatavam encavalitado em moçoilas menos reticentes e, não raro, degustando com ímpeto juvenil matronas com o triplo da idade dele. Nunca foi raridade a inclinação dos rapazes por mulheres mais avançadas de idade, sobretudo quando possuidoras de alguma experiência de que eles retiram conhecimentos úteis. Em vice-versa, também elas, por sua natureza educadoras, com frequência se deleitam no gosto de ensinar. Está tudo isso. Mário, tu não conheces este Claro, livro? não sei se já reparaste que entre uma palavra e outra só muda a primeira, não é? A musa só muda Pois. a primeira consoante. E convém que a musa da tusa. Não há Não, Margarida, tu talvez expliques melhor isto. Diz, meu querido. Há uma sexualidade e há uma natural diferença no sexo. Eu também estava com uma pessoa que tinha acabado de conhecer havia meia hora e de repente estávamos a conversar e tínhamos dado as mãos a conversar. E eu disse: epá, então, eu não estou à procura de nada, mas estamos aqui de mão dada à meia hora. Eu disse: olha, epá, vês, isto realmente tem que ser explicado. Porque, por exemplo, eu sou amicíssimo do Urbano Tavares Rodrigues, jamais pensei em dar-lhe a mão. Porque e não havia ali nenhuma nada de era um bocadinho, era que tem que ver com dois sexos tão diferentes. E que, portanto, uma manifestação
é diferente do que se tem com a pessoa do mesmo sexo. Uma manifestação carinhosa. Como é o simples beijinho, desde que chega aqui há... Dois? Já deu mais a beijinho. Algum senhor se pode gabar de ter já. Então há essa manifestação que são diferentes e que não tem nada nem de ideias, nem de respeitores, nem de sexualidade. Tem que ver com gostar de gosta, assim, e agora não vem mais nada. Este é o momento em que eu vos desafio a colocar questões aos nossos convidados. Eu vou, desculpa, eu já tenho muitos anos dessas coisas e sei que a primeira pergunta é sempre muito difícil. Então passamos à segunda. Passamos à segunda. Eu vou dar um beijinho e vou-me embora. Bom. Não há perguntas? Então, sendo assim, resta-me agradecer a vossa presença. É escusado dizer que foi um prazer. Não, agradecem a presença de quem nós é que agradecemos a vossa presença. E foi sempre. Eu só gostaria de dizer. Deixa-me só dizer uma coisa antes de... Não digo, não deixo. Não. Então, volta já. Uma última, da minha parte, a última palavrinha. É este senhor, que é aquilo que se chama, com singeleza, um intelectual. Ele leu livros que mais ninguém leu, só o gajo que o escreveu e ele, porque leu livros que na vida. Escreve muitíssimo bem, comenta. É um tipo preparadíssimo em termos intelectuais e criativos. E leva a vida a dar notícia dos livros dos outros e a propagandear os livros dos outros e não os livros que ele ainda não, verdadeiramente ainda não quis escrever. E esta generosidade, porque é um ato também de grande generosidade, é o propagandista de todos os autores de que ele gosta. E isto é uma realidade, porque nós vivemos num tempo, numa época em que o individualismo se sobrepõe praticamente a tudo mais. Nós queremos mostrar o que somos, o que não sei o que, e não mostrar aquilo que os outros fazem. E, portanto, eu tenho a maior consideração por este puto. E... o puto também tem. Está correto. Eu acrescentava uma coisa, que o João faz isto sem preconceitos, porque os ditos intelectuais, ou pseudo-intelectuais, quer dizer, no fundo em Portugal, são tão poucos que aquilo nem dá para fazer uma equipa de futebol, coitados, mas pronto, eles acham que são importantíssimos, mas de facto não se pode dizer que haja um quórum intelectual, não é assim tanta gente. Há muitos preconceitos em relação a tudo o que é diferente ou novo, ou sai dos cânones habituais. E o João tem essa característica que se via muito bem nos meus livros, não é? Na tua revista, que todos os escritores tinham voz. E para escritores novos que apareceram, nomeadamente como eu, que comecei a publicar há 15 anos e na altura chamavam-me um fenómeno, tudo à espera que aquilo passasse, porque não sabem que eu sou uma corredora de fundo, não é? Portanto, ao fim de 10 romances e 18 livros publicados e 15 anos não passou, eu sofri com alguma resistência por parte desses ditos intelectuais. E foi muito bom quando conheci o João, porque percebi que o João não era nada assim. Eu acho que a primeira qualidade de um crítico ou de um observador terá que ser a curiosidade. E essa curiosidade permite estar aberto ao jornalista, exatamente, e estar aberto a várias coisas. E portanto, tu tens esse mérito e penso que nunca irás perder. E por isso, muito obrigada pelo teu trabalho, pela Fui colega do João Morales. É verdade. Há pouco tempo, em 1996, no jornal A Capital. Andamos nisto há pouco tempo, exatamente. Todos estes livros e outros destes autores estão à venda na Feira do Livro à entrada. Se quiserem pedir um autógrafo a algum deles, força.